é Deus para você? Mateus capítulo 16, versículos 13 a 15 diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Cada um de nós temos uma visão de Deus, de quem é Deus. Claro que isso não vai determinar quem é Deus. Deus é Deus, independente do que eu penso dele. Porém, qual é a visão que nós temos de Deus? Quem é Deus para nós? Logo que eu comecei a frequentar a igreja evangélica, um dia conversando com alguns irmãos, e eu disse para eles: olha, eu sou uma pessoa muito impaciente, eu não tenho paciência, tenho pedido a Deus que me dê paciência. E um irmão disse para mim: não peça isso para Deus, não peça isso para Deus. E eu falei: por quê? Eu pensei que eu tinha feito alguma coisa errada. E ele disse para mim: se você pedir isso para Deus, Ele vai mandar muita luta para você, para gerar paciência em você. Eu falei: misericórdia, então eu não peço mais. De alguma forma, para mim, ficou mais ou menos a ideia, claro, mais ou menos a ideia de que Deus é assim: quando eu peço alguma coisa para Ele, e se eu estou pedindo alguma coisa que não é a certa, é uma coisa, um modo errado de pedir, então Deus ouve dos céus e diz: é isso mesmo que você quer? É isso mesmo? Mas Deus não é assim. Eu posso pedir de maneira errada, mas Deus vai me responder sempre de maneira certa. Porque antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, antes mesmo de dizer, e assim a Bíblia diz, Deus já sabe o que nós precisamos. Eu posso estar pedindo da maneira errada, mas com certeza Deus vai responder da maneira certa. Quem é Deus para você? Para Abraão, Deus era aquele que cumpre suas promessas. Para Moisés, era o libertador e o provedor maravilhoso. Para Josué, é o general que ganha todas as batalhas. Para Samuel, é o Deus que fala com os homens. Para Elias, é o Deus que responde com fogo. Para Davi, é o Deus que faz o fraco vencer o forte. Para Jó, é o Deus que fortalece o homem que se aproxima dele. Para Daniel, é o Deus que fecha a boca dos leões. Para Sadraque, Mesaque e Abdenego, é o Deus que entra com o homem dentro da fornalha. Para Isaías, é o Deus que comissiona os homens para o seu ministério. Para Ezequiel, é o Deus que pode fazer dos ossos secos homens respirando e vivendo novamente. Para Pedro, é o Deus do perdão. Para João, é o Deus do amor. E para Paulo, é o Deus que muda os homens. Glória a Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 16, versículo 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, meus irmãos queridos, Pedro sabia que Jesus não era apenas um homem comum, mas era um homem enviado dos céus, era Deus na forma humana, o Cristo, que com certeza tiraria o pecado do homem e que daria a salvação eterna e maravilhosa para o homem. Alguns acreditavam em Jesus, como o texto diz aqui. Alguns disseram que ele era João Batista. Bom, ele não era João Batista. Outros diziam que ele era Elias. Não, Elias é Elias e Jesus é Jesus, e não dá para misturar as duas coisas. E outros diziam
que ele era Jeremias, e ainda outros diziam que ele era um dos profetas. Meus irmãos, ter a ideia de quem Deus é, isso faz toda a diferença em nossas vidas. Isso pode trazer a paz necessária. Deus é o socorro bem presente no dia da angústia. A palavra de Deus diz isso. Deus é aquele que envia o socorro para nós. Deus é aquele que opera maravilhas, que fez com que os cegos enxergassem, com que os mudos falassem, com que os deficientes físicos voltassem a andar, que os leprosos fossem curados completamente, que aqueles que estavam possuídos de demônios fossem completamente libertos. Eu preciso ter uma visão clara de quem é Deus. Claro que Ele é muito mais daquilo que nós podemos imaginar dele. E isso vai fazer toda a diferença. Tem hora que nós olhamos para Deus imaginando Deus como um homem, como nós. E os homens abandonam os homens, e os homens se esquecem dos homens. Mas Deus não abandona, Deus não esquece, a memória de Deus é perfeita. E se você orou a Deus, e se você pediu alguma coisa a Deus, a tua oração está diante dele, está viva, ele não se esqueceu de você, em hipótese nenhuma. Sabe, o nosso inimigo, o adversário, ele quer na verdade dizer para nós coisas mentirosas e quer nos enganar em relação a Deus. Ele enganou a Eva em relação a Deus. Ele é o grande enganador, ele quer de alguma forma nos afastar de Deus, porque nos afastando de Deus, então ele pode chegar a nós e ele pode nos escravizar. Quem é esse Deus Todo-Poderoso? Ele é o Deus maravilhoso que te conhece. Ele é o Deus que assistiu a sua formação. O Salmo diz isso. Quando você ainda era uma massa informe, os meus olhos te viram. Ou seja, Deus assistiu a nossa formação, a formação dos nossos ossos, a formação da nossa carne, o nosso desenvolvimento uterino todinho. Deus assistiu. Deus tem nos assistido o tempo todo. Ele é capaz de saber o que você está pensando agora, nesse momento, porque esse é o nosso Deus que tudo pode. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, tenha uma visão clara desse Deus tremendo e maravilhoso, porque Ele pode fazer toda a diferença em sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de ser Deus, de ser o Todo-Poderoso, Ele desceu do céu, Ele se fez homem, Ele tomou a forma humana, Ele se deixou ser preso, Ele se deixou ser morto, sacrificado naquela cruz, para que o seu sangue inocente fosse derramado, para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. Esse é o nosso Deus maravilhoso e santo, um Deus de amor, de misericórdia, um Deus de justiça, sim. Um Deus que certamente trará justiça a esse mundo, julgará a todos com certeza por aquilo que tem feito, mas tem sido um Deus de misericórdia. Sabe, meu irmão e minha irmã, você não pode olhar a Deus como qualquer outro Deus com D minúsculo. O nosso Deus é o único Deus com D maiúsculo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que fez todas as coisas e que pode fazer muito por você, muito mais do que você pode imaginar. Deus pode fazer você pisar aonde você nunca imaginou que iria pisar. Deus pode fazer você entrar aonde você nunca imaginou que poderia entrar. Deus pode te usar da maneira que você nunca pensou que poderia te usar. Sabe, muitas vezes por causa da nossa forma de como vemos Deus, achamos que Ele é igual a nós e que Ele não vai fazer nada por nós e que está tudo estabelecido. Está nada, está tudo na mão de Deus, está tudo na mão de Deus. E o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Creia nisso, creia nisso. Vamos orar? Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, queremos pedir, Senhor Deus amado, para que o Senhor nos ajude a ter uma visão ainda ampliada do Senhor. Nos ajude, Senhor Deus amado, a termos esta bênção de Te conhecer mais, Senhor Deus amado.
Senhor Deus glorioso, a tua palavra diz que o homem não deve se gloriar, mas se gloriar, glorie-se nisso, em te conhecer. Pai amado, nos dá esse privilégio de conhecer mais e mais o Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque dessa forma, com certeza, nossa fé será aumentada, nossa paz será multiplicada, Senhor Deus amado, porque o Senhor é um Deus imenso e maravilhoso, que está perto de nós o tempo todo. Seja a sua mão sobre esses meus irmãos queridos, ó Deus de Israel. Assim imploro o seu favor e agradeço por sua misericórdia, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, se essa pequena meditação te fez bem, então compartilhe ela com outras pessoas. Faça isso e com certeza você vai estar glorificando o nome de Deus, para que muitas vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Que Deus abençoe você grandemente e um grande abraço da minha parte, em nome de Jesus Cristo.